Olá, ótima tarde a você que acompanha o Balanço Geral. Olha, o Verdão se reapresentou hoje à tarde, às 4 horas, no CT da Água Amarela, depois da derrota na estreia do Campeonato Brasileiro. A delegação da Chape chegou em Chapecó ontem e a nossa equipe acompanhou. As imagens são do Ezequiel e a reportagem é do Diego Antunes. Eram 15 horas e 25 minutos quando o avião trazendo toda a delegação da Chape pousou no aeroporto de Chapecó. Na bagagem, os atletas traziam um misto de frustração, mas expectativa em dar a volta por cima ainda neste início de campeonato. Assim como os jogadores e a comissão técnica não puderam falar com a imprensa, a pedido da assessoria de comunicação do clube, também a diretoria, o time não foi recebido pelos torcedores como em outras edições. Não há nenhuma organizada aqui nos arredores do aeroporto de Chapecó. E talvez esse seja o momento de reflexão mesmo, de acertar a casa, os ajustes e também o esquema tático que foi muito criticado no último jogo contra o Atlético Paranaense. Agora é hora de fazer o tema de casa, acertar tudo dentro e fora das 4 linhas para enfrentar o Vasco domingo às 4 horas da tarde na Arena Condá. A ausência da torcida para recepcionar o time pode ter uma explicação. É que depois da perda do título do Catarinense, havia uma grande expectativa de que a Chape pudesse começar bem o Brasileirão. Nunca é bom, né? 5-1 não tem como explicar. Eu acho que a Chapecoense tem mais potencial, pode desenvolver um futebol melhor. Muito mal, né? Faltou esquema tático aí. Perder para o Atlético lá é normal, seria normal, pela lógica. Mas 5-1 foi pesado, né? Nós esperamos que isso sirva de alerta, porque nós precisamos, que nosso grupo precisa ser melhorado. Mas eu confio na Chapecoense. A vitória não veio, mas para o torcedor, a derrota não é parâmetro para uma competição que está só no começo. E para um time que já demonstrou muita garra e conseguiu sair de situações bem mais complicadas. Uma competição longa, eu acho que a Chapecoense tem agora botar tudo em ordem, né? Deve sair algumas reuniões dentro do grupo onde que vão procurar dar uma volta por cima, principalmente que jogando em casa muda tudo, né? Nós temos tudo para reaver isso aí e se Deus quiser e Ele vai querer, nós vamos continuar na Série A e por muitos e muitos anos ainda. Aí o desejo do torcedor, que é o nosso também. Claro, boa tarde, Badá. Todo mundo, boa tarde. É isso aí, o torcedor faz uma leitura sempre muito correta, né, de tudo que acontece. Não foi diferente, né, o torcedor fica chateado, fica frustrado. Não foi uma derrota comum, perder de 5-1, né, foi a terceira vez de todas as vezes que a Chapecoense disputou uma Série A. Foram 3 derrotas de 5-1, 2016 para o Sport, o ano passado para o Flamengo e dessa vez para o Atlético Paranaense. Então, mas também acontece, né? É uma pena que não tem jogo já amanhã. Nesse momento, nessa situação, o bom teria que ter jogo amanhã para já deixar aquela derrota para o Atlético Paranaense para trás. Mas amanhã não tem jogo, então vai ter que ficar a semana inteira assimilando, né, esta derrota e projetando o jogo contra o Vasco da Gama. O bom é que vai ter a semana inteira o técnico Gilson Kleina, sua comissão técnica, para se preparar adequadamente para enfrentar o Vasco da Gama no próximo domingo, 4 horas aqui na Arena Condá. Tem que tirar lição dos erros cometidos lá na Arena da Baixada, mas naturalmente que levantar a cabeça e ir para frente, porque o campeonato está apenas começando, são 37 rodadas pela frente, não é porque perdeu uma que tudo vai ser jogado fora, mas tem que ter humildade para reconhecer que a Chapecoense precisa ser, para campeonato brasileiro, repensado. E é isso que nós esperamos do técnico Gilson Kleina para o jogo contra o Vasco da Gama, porque a Chapecoense tem muito mais futebol para jogar daquilo que jogou lá contra o Atlético Paranaense. Para que o torcedor mantenha confiança, mas não se pergunta o que aconteceu, porque junto com esse placar até elástico, né, do início do Campeonato Brasileiro, também tem a derrota em casa para o Figueirense, Badá, que custou o título do Campeonato Catarinense. Então é essa sequência, perder em casa para o Figueirense, perder o título e depois perder de 5-1 logo na estreia do Campeonato Brasileiro. Domingo tem o reencontro com a Arena Condá, depois da derrota do Catarinense e a segunda rodada do Brasileiro para dar alegrias ao torcedor. Talvez o momento mais difícil, talvez não, o momento mais difícil desde a chegada do Gilson Kleina na Chapecoense, né? 2 derrotas significativas, perder um título dentro de casa já causa uma tristeza, uma frustração muito grande, e aí, quando se esperava começar bem o campeonato, acaba tomando de 5-1, né? Então, o momento é de repensar.
né? Não jogar fora tudo aquilo que foi feito, não dá pra gente achar que está tudo errado, que a diretoria não serve, comissão técnica, grupo de jogadores, não. Eu acho que tem potencial, tem qualidade, dá para fazer uma Série A boa, tranquila, segura, mas ao estilo da Chapecoense, com a característica da Chapecoense. Todas as vezes que a Chapecoense quis ser maior do que realmente ela é na Série A do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense se deu mal. Serve de exemplo esse jogo aí contra o Sport Recife, quando tomou 5 lá na Ilha do Retiro. Tudo bem que era troca de treinador, o Guto estava saindo, foi o time comandado interinamente na ocasião pelo Emerson Cris. O ano passado, quando o seu Wagner Mancini foi querer jogar faceirinho, aberto, bonitinho lá contra o Flamengo, também tomou de 5. Então a Chapecoense tem que ter a sua característica, que é a base da humildade. Subalone, bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Vamos marcar, vamos ir pro estouro, e aí, lá na frente, quando sobrar uma bolinha, vamos fazer o gol. Não é se apequenar, não é jogar por uma bola, não. É jogar com equilíbrio, jogar com segurança. E a segurança, para ter tranquilidade, sempre partiu de uma marcação forte no meio de campo e no sistema defensivo. E aí, com 2 atacantes lá na frente, o Chapecoense sempre se deu bem. E a gente continua falando de campeonato Só que falar brasileiro. Aqui é fácil, né? Falar aqui é muito fácil. Falar aqui é uma tranquilidade, mas lá dentro de campo daí fica um pouco diferente. Mas, né, o negócio é fazer o feijãozinho com arroz, que a Chapecoense sempre soube fazer muito bem e vai dar certo. E eu tenho certeza de que a partir já de domingo, a Chapecoense vai encontrar o seu caminho certo nesta Série A e fazer uma Série A tranquila para permanecer, porque é muito importante para o ano que vem, né? É difícil para nós, por isso que a gente está aqui falando, né? Não, é uma derrota que causa repercussão, né? Sim, o torcedor se queixa, daí vem a crítica na diretoria, na comissão técnica, no grupo de jogadores, a desconfiança. Redes sociais hoje elas são férteis, né? Então, é o momento de ter calma. Eu vi alguém falando aí, né, inclusive não deram entrevista ontem, a semana, alguém de dentro da Chapecoense, acho que foi o Rui Costa, é de falar pouco e de trabalhar bastante. É por aí. E com calma, com tranquilidade, para ir buscar a recuperação contra o Vasco. Certo. A gente fala, então, dos 2 jogos que fecharam a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras, fora de casa, o Badá conquistou um pontinho no empate com o Botafogo, e o São Paulo fez o dever de casa e venceu o Paraná por 1-0. O time carioca quase abriu o placar logo no comecinho. A resposta dos paulistas foi imediata, mas não passou do quase. A partir daí, o Botafogo dominou, criou chances, mas desperdiçou todas. No segundo tempo, o Palmeiras precisou de 8 minutos para ficar em vantagem, e logo com um golaço. Guerra fez 1-0 para o Verdão. No mesmo lance, Chiesa desperdiçou 2 oportunidades. Depois, Igor Rabelo quase cometeu o mesmo erro. Primeiro furou, mas no segundo chute mandou a bola para a rede e decretou o placar do jogo. O técnico Diego Aguirre poupou vários titulares, pensando no jogo de volta contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, quinta-feira. Depois da falta cobrada por Cueva, o aniversariante Bruno Alves fez de cabeça o único gol da partida. Festa para o zagueiro, que completou 27 anos. De volta à Série A, depois de 11 anos, o Paraná que se cuide. Nós vamos lutar para deixar a permanência do Paraná na primeira divisão. Esse é o grande objetivo nosso do ano. E ele tem toda a razão, Rogério Micali, né? Porque, com todo respeito, e não dito por mim, dito por o Maurício Noriega, que estava comentando o jogo por Sport TV, o destaque do Paraná Clube foi o Silvinho. Aquele Silvinho que passou aqui pela Chapecoense, que foi campeão em 2016, veio do Joinville junto com o Kempis, depois foi para fora. Ontem pelo menos foi o destaque do Paraná Clube. E aí a gente analisa individualmente, com todo respeito, não tem como a gente ver a Chapecoense chegando atrás de um Paraná Clube. Tem muito mais potencial para isso, então Paraná Clube, juntamente com os nordestinos, viu? Os 4 nordestinos, porque aquilo que a gente viu na primeira rodada, olha, Bahia, Vitória, Ceará e Sport Recife, esses vão pelear muito para permanecer na Série A. Então, vamos dar calma e tranquilidade, que a Chapecoense vai encontrar o seu rumo e tem tudo para fazer uma Série A muito tranquila. E agora a gente fala de futsal, vamos conferir os gols da 10ª Copa RIC TV de futsal amador. Uma chuva de gols nos jogos de ontem da Copa RIC TV de futsal amador. A Chape Peças enfrentou o Tec Obras e se deu bem. Logo no começo do jogo, o William marcou 2 vezes.
Cidinho fez o terceiro. 2 minutos depois, Jonathan também deixou dele. E Giovanni marcou o último do primeiro tempo, porque na segunda etapa, Jonathan deu números finais ao confronto. Chape Peça 6, Tec Obras 0. Na partida entre Ser Aurora e Tenedine, um repeteco do 7-1 da Copa. No primeiro tempo, Leandro e Max marcaram para o Tenedine. Na segunda etapa, Ronei, Igor e Jefferson ampliaram. Aos 8 minutos foi a vez de Teumir descontar para o Ser Aurora. Mas a reação parou por aí. Porque 2 minutos depois, Fernando fez mais um. E Daniel fechou a conta. Ser Aurora 1, Tenedine 7. No terceiro jogo da noite, a Usinox foi derrotada. 5-2 para Niju. Hoje, às 8h30 da noite, se enfrentam em Xaxim, CME Xaxim e Blue Ice. E em Caibi, tem CME Caibi e DME Serra Alta. Madoglio, ele que tem o blog Esporte Amador em Destaque e que nos auxilia aí com as imagens para a gente mostrar esses gols bonitos para você aí de casa. E olha, gente, o final de semana foi de velocidade em Joaçaba, porque aconteceu a segunda etapa do Campeonato Catarinense e também a primeira etapa do Brasileiro de Velocidade na Terra. As provas do Campeonato Brasileiro começaram no sábado à tarde, com 2 baterias em disputas, autocross e marcas A e B. No domingo, depois de uma manhã chuvosa, as baterias iniciaram no período da tarde, por volta das 3 horas, com a segunda e terceira bateria da categoria autocross. Na categoria marcas A, o vencedor do final de semana que levou o troféu de campeão para casa foi o piloto catarinense Dirceu Hausses. Já na categoria marcas B, o título da etapa ficou com o joaçabense Naor Petri, do carro número 1. Correr em casa sempre tem um sabor um pouquinho diferente, um saborzinho a mais. Na etapa do catarinense, na categoria marca Z, o grande nome do final de semana foi o piloto da cidade de Videira, Rafael Balestrin. Na Copa Serrano A, quem se deu melhor na etapa de Joaçaba foi o piloto César Barpe, de Curitibanos. E na Serrano B, quem levou o troféu de primeiro colocado na etapa foi o piloto Diego Zancanaro. Na categoria autocross, os vencedores do final de semana foi a dupla pai e filho, José e Bernardo Junqueira, da cidade de Joaçaba. E na autocross light, mais um joaçabense subiu no lugar mais alto do pódio. Cristiano Possobon levou o troféu de campeão. Aí, parabéns pro pessoal do Joaçaba, hein? Esse cavalo de aço aí tem tradição, tem história. É realmente um dos autódromos mais de maior tradição no automobilismo em pista de terra aqui em Santa Catarina. E o pessoal lá de Joaçaba está de parabéns por manter viva a chama do automobilismo em pista de terra, que sempre foi muito forte lá naquela cidade. Só dar os parabéns também aos nadadores da equipe da PAN e também da ACN. Estiveram final de semana lá em Palhoça, disputando o primeiro festival Mirim e Petis de natação. Da PAN veio 2 medalhas de ouro, 2 medalhas de prata e 5 medalhas de bronze. Parabéns aos atletas e às professoras Divone Possamay e também a Cecília Marafon. E da ACN, que são treinados pelo professor Jordan Belei, 1 medalha de ouro, 9 medalhas de pratas e 2 medalhas de bronze. Então, bela participação e das 2 equipes que representam muito bem Chapecó na natação de base. Tanto a PAN quanto a ACN, um trabalho longo, né, que sempre deu muito bons resultados. Parabéns aos atletas, aos professores e professoras e também aos papais que acompanham as crianças aí nas competições. E o senhor, um grande abraço. E até amanhã.